Mas vamos ver o que a Bíblia diz a respeito dessas situações, dessas confusões que o povo faz, a respeito de primeiro, segundo, terceiro céus, enfim, essas situações todas. Amém? O que eu vou passar para você não necessariamente é uma tese teológica, não necessariamente, mas sim o meu livre pensar, minha forma de entender essa situação relacionada ao céu, relacionada ao paraíso, ok, amados? Portanto, se você olhar e ouvir falar Elias Oliveira, mas está longe das teologias, não é bem desse jeito que a teologia afirma, amém. Amém, viu, irmão? É um livre pensamento a respeito dos céus. Eu creio que não esteja muito longe da realidade. Longe com certeza está, mas não muito longe, porque é impossível para nós imaginarmos, compreendermos a magnitude deste paraíso, deste lugar celestial. Amém? Mas vamos lá. Como nós sabemos, a Bíblia não nos fornece, não nos dá muitas informações a respeito dos céus. Ela não mostra bem como serão os céus, não nos dá, assim, uma definição clara, compreensível das coisas celestiais. O que nós temos visto a respeito dos céus é uma beleza. É uma beleza. Só você ler Apocalipse, você vai ver as referências que são feitas em relação aos céus são totalmente incompreensíveis. Não há possibilidade de trazermos e aplicarmos ao nosso entendimento. Evidentemente que é uma nova dimensão, nós precisamos entender isso, irmãos. Nós estamos numa dimensão física, criada por Deus, claro, mas uma dimensão física. O Senhor Deus, os anjos, os demônios, eles estão em uma dimensão diferente da nossa. Eu acredito que é um mundo tão físico quanto o nosso, a dimensão espiritual, que para aqueles que estão na dimensão espiritual, ela é tão física quanto a nossa dimensão. No entanto, nós não podemos e não temos acesso a ela, pelo menos por enquanto, acesso direto, claro. Nós recebemos do espiritual, recebemos as revelações, o mover do Espírito, a ação de Deus, a graça do Senhor, a proteção do Eterno, o cuidado dos anjos, enfim. Recebemos também as opressões, recebemos as setas, as investidas do maligno, e isso tudo procede dessa dimensão espiritual, mas nós não temos aquele contato direto com ela. Assim, vamos lá, vamos pegar, vamos entrar, entendeu? Em dimensões diferentes. Para os judeus, irmãos, vamos falar um pouco sobre céus? Para os judeus existiam no mínimo 3 céus. Por isso que Paulo refere-se ao terceiro céu. Então, na concepção judaica, há 3 céus. O primeiro céu é a área onde existe o oxigênio. Esta área habitável chama-se primeiros céus. É onde estão as nuvens, são os locais onde voam os pássaros. Então, esta é a visão, este é o entendimento em relação ao primeiro céu. O segundo céu, conforme os judeus, seria a parte do espaço onde estão os astros. Gênesis capítulo 1, versículo 8, fala da criação do firmamento. Ou seja, é do espaço sideral. Esse espaço amplo que você pode voar anos e anos e anos até chegar lá nos planetas, as estrelas, enfim. Então esse espaço chama-se segundo céu. E o terceiro céu, irmãos, o terceiro céu, ele achava-se simbolizado pelos santos dos santos. Ou seja, o terceiro céu é a casa de Deus e dos anjos. É essa dimensão espiritual que eu acabei de falar para vocês. Este lugar é denominado como terceiro céu. É o mundo espiritual. É o mundo do qual o Senhor Jesus era originário, quando veio à Terra, evidentemente, onde habita-se os anjos, onde está o trono do Todo-Poderoso. Foi para o terceiro céu que Paulo foi levado. Você pode ver em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, Paulo foi levado ao terceiro céu. Então, é neste local onde está o paraíso. Mas eu quero dizer para você que essa concepção de primeiro, segundo e terceiro céus é concepção judaica, não necessariamente cristã, mas sim judaica. Amém? Mas vamos falar um pouco a respeito do terceiro céu.
Os outros céus, a ciência já fala desse céu que é a atmosfera, onde está aí o aquecimento global, essas coisas todas. A ciência fala desse espaço sideral, onde estão os astros, onde está a Lua, onde estão os satélites. É o segundo céu. Mas vamos para o terceiro céu. Mais uma vez eu quero refletir para você sobre uma forma de livre expressão. Não estou baseando-me em teses teológicas, é a minha concepção dessa realidade. Mas, irmãos, o que nós temos visto é que existe uma grande confusão, muita confusão mesmo, a respeito do que é os céus. Uma confusão generalizada. Tem pessoas que acham que o céu é um lugar cansativo, outros acham que é um lugar triste. E isso tudo é em decorrência, irmãos, de uma falta de entendimento sobre as coisas espirituais, até mesmo pela incapacidade que nós temos de compreender a chamada dimensão espiritual. Como posso eu explicar algo que não conheço? Como você pode definir algo que você não conhece? Devido a isso, irmãos, há uma série de dificuldades e outras pessoas são levadas aí ao desestímulo. Não quero ir para o céu, porque lá o céu é um lugar assim, chato. Chegam ao absurdo de acharem que os céus é chato. Alguns acham que as pessoas que são levadas ao céu vão ficar boiando no espaço, tipo assim, boiando, não é? Nadando no espaço vazio. No caso, uma eternidade é super cansativa. Outros acham que aqueles que forem aos céus hão de chegar ali e ficarão assim perdidão, sem saber quem são, por que estão ali. Serão desprovidos de entendimento e de vontade própria. Muitos acham isso, irmãos. Essa é uma concepção lamentável dos céus. Outros acham que a memória será apagada em definitivo e as pessoas perderão a sua identidade pessoal. Enfim, essas coisas que são muitas vezes faladas nas igrejas. Mas a Bíblia nos dá a entender, irmãos, que nós vamos subir, quem vai subir é a nossa alma. A nossa alma é o centro das nossas emoções, é o centro do nosso entendimento, é o nosso eu, é esta parte da nossa vida física que há de subir para os céus, a alma. E na alma reside, irmãos, todo o nosso conhecimento, reside tudo aquilo que nós somos. E é preciso compreender, amados, que Deus está numa região onde as coisas existem, numa pobre comparação, só para você entender, elas existem tão palpável quanto aqui na Terra. Tão palpável. Uma dimensão espiritual, mas uma dimensão espiritual que, para aqueles que estão no seu contexto, ela é também física para eles. Para nós, dimensão espiritual. Para aqueles que lá estão, é uma dimensão física. A Bíblia fala sobre o trono de Deus. A Bíblia fala sobre ruas, sobre muros, sobre casas. A Bíblia fala um monte de situações que nos dá a entender que realmente é um lugar físico, só que numa dimensão diferente, porque ali teremos e seremos semelhantes aos anjos. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem referir. Essas são palavras de Paulo, ele descrevendo que foi arrebatado ao terceiro céus, e ali ouviu coisas e viu coisas extraordinárias que não era lícito falar ao homem. Mas, amados, eu quero que você entenda como Paulo poderia falar, como Paulo poderia descrever o céu, se o que ele visualizou era totalmente novo para a concepção humana. Paulo não teria como descrever os céus, não teria como. Deixa-me dar um exemplo para você. Alguém que nasceu cego, irmão. Alguém nasceu cego. Aos 20 anos de idade, a ciência consegue reverter a cegueira dele. Ele sempre ouviu falar sobre vaca, sobre plantas, sobre flores, sobre as cores, sobre a água, sobre casas,
Ele ouviu falar sobre carros, sobre ruas, sobre tudo que há nesse planeta. Ele, ali, 20 anos, ouviu falar sobre tudo isto. Mas, repentinamente, esse cego passa a ver. Você acha que ele vai conseguir descrever esse mundo? Você acha que ele vai conseguir descrever? De forma alguma, porque ele sabe de ouvir falar, e nós sabemos a respeito do céu de ouvir falar, mas para este cego que passou a ver de uma hora para outra, repentinamente, é tudo novidade. Ele vai ter que aprender sobre as cores para identificar uma cor, ele vai ter que aprender o que é uma árvore. Vamos ter que mostrar para ele, aquele negócio ali é uma árvore. Você viu falar de árvore? É aquela coisa ali, ó, cheia, as folhas, essa coisinha aqui. Esse negócio aqui com roda que está andando aí, isso é o chamado carro. As ruas, esses vãos entre casas. Alguém vai ter que explicar para ele, porque caso contrário ele não vai saber aplicar os nomes àquilo que designa. Então é mais ou menos assim a situação de Paulo, irmãos. Ele não teria como descrever o céu pela sua grandiosidade, pela majestade que ele viu ali, pelas coisas extraordinárias que ele conseguiu ver, mas como descrever? É por isso que Apocalipse, quando refere-se à Nova Jerusalém, é tão complexa. Como descrever o espiritual para o mundo físico? Como descrever? Mas, irmãos, eu quero afirmar para você que os céus é um lugar espetacular. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, mesmo que alguém possa falar para você que é chato e essas coisas todas, mas eu quero afirmar para você que o céu é um lugar espetacular. Use a palavra paraíso na sua concepção máxima. É exatamente isso. O céu é extraordinário demais. Vale a pena. Vale a pena. Eu falei antes, irmãos, que as pessoas terão ali nos céus memória. Nós nos reconheceremos. Eles reconhecerão seus familiares. Evidentemente que não se dão em casamentos, não é? Mas reconhecerão, essa aí foi minha esposa, esse foi meu filho, aquele aí meu pai, enfim, essa situação toda. Aí você pode me perguntar, mas Elias Oliveira, não é possível. Mas como é que alguém vai chegar nos céus e vai olhar para um lado e para outro? Mas cadê meu filho? Não está aqui comigo. Um pai, uma mãe, cadê meu filho? Não estará aqui comigo. Muitos pegam para esse aspecto, irmãos. Então como é que a pessoa vai conseguir viver uma eternidade sabendo que seu filho está na perdição, está na condenação? Irmãos, eu acho que essa resposta é bem simples. Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus? Jesus é a essência do amor. Se alguém soube amar e se alguém sabe amar, é Cristo Jesus. Jesus amou a humanidade de uma forma tão intensa que você jamais conseguirá amar a tua esposa, teu filho, teu pai, teu sobrinho, enfim. Ser humano algum conseguirá amar um ao outro com a mesma intensidade com a qual Jesus nos ama. Se nós formos observar por esse aspecto, iríamos concluir que Jesus está no céu, no canto lá dos céus, no canto assim de parede, ajoelhado ou agachado, chorando toda a eternidade. Sim, irmãos. Porque se Jesus é a essência do amor, e se alguém não subiu para o céu, não herdou o caminho eterno, não foi para a glória, quem mais sofreria com essa questão além de Jesus? Quem mais? Jesus é o amor, a essência do amor. Se Jesus, amados, não está no canto dos céus triste, abatido, porque muitos estão partindo para a eternidade sem conhecê-lo, nós também, com certeza, não ficaremos abatidos ao sabermos que um de nossos familiares não estará ali conosco. Porque nós precisamos entender, amados, que nos céus nós teremos a mente de Cristo. Você entende? Nós teremos a mente de Cristo Jesus. Nós teremos a nossa mente transformada. Seremos transformados à imagem de Cristo Jesus. Nós pensaremos semelhantemente a Jesus. Teremos a mente nesse aspecto da concepção da vida eterna, da concepção das coisas serem semelhantes à de Jesus.
E se Jesus, irmãos, com certeza não está triste no local, lá no cantinho do céu, porque muitos estão se perdendo, é porque Jesus está amparado pela justiça. A justiça de Deus. Porque o Senhor deu o livre-arbítrio. Todos podem ir aos céus. Não tem ninguém condenado ao inferno. Não tem ninguém que já está pré-salvo. Não existe essa situação. Evidentemente que o nosso Senhor Todo-Poderoso sabe, já de antemão, antes mesmo daqueles que hão de nascer, se irão ou não estar com Ele na glória. Mas todas as oportunidades serão apresentadas a Ele, para que Ele veja a graça de Deus, para que Ele tenha a oportunidade de salvação. Aí você pode também falar, Elisa Oliveira, mas e aí? E aqueles que estão perdidões aí no meio das florestas, lá naqueles países em que o evangelho não chega? E aí, Elisa Oliveira, esses caras nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar. Irmãos, lá em Romanos está escrito que o Senhor pode ser reconhecido. Se eu não estou equivocado, é Romano 1, não estou com a Bíblia aberta em cima desse texto. É Romanos 1, se não estou equivocado. Que todos podem reconhecer o senhorio de Deus, o poder do Senhor na observação da criação, na observação da natureza, na observação daquilo que cobre a face do nosso planeta. E aqueles irmãos que observarem que essas coisas não aconteceram por acaso, e a este todo-poderoso exemplo de Abraão, Abraão não conhecia Deus, Abraão não sabia quem era Deus, Abraão vivia uma vida totalmente fora da realidade de Deus, mas um dia o Senhor se manifestou a ele porque ele tinha o coração aberto, e ele conseguiu ver Deus, ele conseguiu sentir Deus, e ele tornou-se quem? O pai da fé. Porque Deus se manifesta, irmãos. Deus se manifesta. Deus vai além do nosso entendimento. Deus vai além do nosso entendimento. E com certeza todos sobre a face da terra, num momento ou outro, tiveram a oportunidade de reconhecer ou não o senhorio do Todo-Poderoso, seja qual for o nome que derem a Ele. Você entende? Essa justiça de Deus, nós também a teremos dentro de nosso coração. E quando nós confrontarmos e vermos que se o filho, se a esposa, se o pai não está nos céus, é porque não sujeitaram-se à vontade do Senhor e tiveram esta oportunidade, nós teremos e seremos justificados no Senhor e não sofreremos a exemplo do Senhor Jesus por toda a eternidade. Mas eu creio plenamente, irmãos, que ali teremos consciência e nós vamos nos reconhecer um ao outro. Vamos nos falar, vamos lembrar dessa terra, desses momentos aqui da internet, vocês ligados na Rádio Vivos, Elisa Oliveira do lado de cá, um tanto de gente ouvindo a gente. Certamente você vai chegar nos céus e falar, Elisa Oliveira, eu te ouvia. Ô, mundinho complicado, não era, Elisa Oliveira? Mas eu te ouvia ali. Eu conectava, ouvia a Rádio Vivos, eu fui abençoado, a palavra do Senhor entrou no meu coração, fui transformado. Oh, glórias! Com certeza vamos ouvir essas situações, amados. Mas é preciso, amados, que nós venhamos a nos sujeitar ao senhorio de Cristo Jesus e de forma incondicional, sem meias atitudes, mas numa totalidade de vida. Então, amados, esta é a minha concepção a respeito dos céus, a respeito dessa situação. Se você discorda, aceito, com certeza aceito, não vou discutir esse tema com você, até mesmo porque não temos material bíblico suficiente para entrarmos numa discussão. Se nós entrarmos numa discussão, será no campo teológico, e no campo teológico não vale a pena discutir, porque nós não vamos chegar a nenhum denominador. Amém? Mas se você acha que eu estou falando errado, lamento que você ache dessa forma, mas respeito o teu ponto de vista. Amém? Mas é isso aí, amados. Eu creio plenamente que estaremos nos céus e aqueles que servirem ao Senhor Jesus e por Ele passarem, porque Cristo Jesus é o único mediador entre homens e Deus, e aqueles que por Ele passarem estarão ali na glória e ali juntos prestaremos um louvor eterno
eterno ao Todo-Poderoso. Oh, glória! Certamente nosso nome será mudado. Provavelmente eu não serei o Elias Oliveira lá nos céus, nem tampouco você terá o teu nome, porque um nome novo haveremos de receber. É isso que nos diz o Senhor. Mas que Deus abençoe a tua existência, que possa você estar preparando-se e preparado para esse encontro extraordinário com Deus. Mais uma vez ressaltando a questão dos 3 céus. O primeiro céu, conforme a visão judaica, o primeiro céu é a área que compreende o planeta, onde os pássaros voam, etc. O segundo céu seria a área após, seria o espaço sideral. E o terceiro céu, onde está o trono do Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra. Amém?